Olá, tudo bem? O Espírito Santo Rural está no ar. No programa de hoje tem um pouquinho do trabalho do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo fora do ambiente agrícola. É isso mesmo. Vamos mostrar como o cultivo de plantas medicinais ajuda na recuperação de adolescentes socioeducandos em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória. Com essas medicações, nós percebemos que a frequência de meninos gripados, garganta inflamada, diminuiu muito. E sobre o cultivo de plantas medicinais no Espírito Santo, tem uma entrevista com Fabiana Ruas, extensionista do Incapé. Nós costumamos dizer que a planta medicinal ela é principalmente utilizada para efeito de prevenção. A gente não utiliza, utiliza sim como coadjuvante para qualquer tipo de doença, uma vez que a planta medicinal ela pode ser utilizada para fortalecer o organismo da pessoa. E tem mais, você vai conhecer um pouquinho da experiência de seu Guilherme, produtor rural do município de Viana, na região metropolitana da Grande Vitória. Ele recorreu a um financiamento via Pronaf, investiu na propriedade, construiu uma agroindústria e melhorou de vida. Sobre o Pronaf, tem também uma entrevista com José Braz Venturim, coordenador do Programa de Agricultura Familiar e Crédito Rural do Espírito Santo. Quando há a intenção de um financiamento e o agricultor procura o Incapé, esses projetos são construídos com a família, buscando os anseios da própria família. Tudo isso e muito mais você confere agora no Espírito Santo Rural. O ES Rural de hoje começa falando sobre as plantas medicinais. Elas ajudam a combater diversos probleminhas de saúde, mas estão beneficiando adolescentes de outra forma. A repórter Luciana Silvestre foi até a Unidade de Internação Provisória, a UNIP, em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória. A horta de plantas medicinais cultivada lá virou atividade terapêutica para alguns dos socioeducandos. Quem passa por este portão é envolvido por um delicioso cheirinho de ervas medicinais. A horta, na Unidade de Internação Provisória UNIP, em Cariacica, é cultivada pelos próprios internos. São 4 adolescentes socioeducandos envolvidos diretamente neste trabalho, que têm a oportunidade de semear uma nova perspectiva de vida. Além de trazer benefícios para a saúde dos adolescentes, o trabalho com plantas medicinais representa a oportunidade de colher um novo futuro. E é bom ficar plantando aqui, conhecendo mais, mexendo mais com terra. E eu ajudei também na reforma, também lá na farmácia. É bom também. O projeto começou em 2011. Atualmente, 104 adolescentes, além dos próprios servidores da Unip, são beneficiados pelos remédios feitos com as plantas. Os resultados dos trabalhos já começam a ser colhidos. Eles melhoraram muito o comportamento, em estar vindo ajudar, em estar participando, entendeu? Então, é uma forma também de terapia para eles. Com essas medicações, nós percebemos que a frequência de meninos gripados, garganta inflamada, diminuiu muito. A horta virou atividade terapêutica. O Incapé doou mais de 50 tipos de plantas, como cidreira, saião, hortelã e várias outras. E no caso do IASES, como tem uma diversidade muito grande dentro do órgão, a gente selecionou aquelas mudas que viessem de encontro à finalidade do órgão, que seriam as plantas para uso de chás e para xaropes. Essa utilização das plantas medicinais pelos internos, a gente tem visto que ela tem trago um bom benefício. Não só benefício interno, como também um benefício de estar mostrando para a sociedade qual é o efeito de diversas plantas medicinais dentro da saúde humana. Tudo que é colhido aqui vai para a Pastoral da Saúde, que transforma o material em remédios fitoterápicos. A planta ela não traz tanta consequência, por ser natural. Então a gente pode usar sem aquele medo de intoxicar, E o efeito é bem mais tranquilo. Eles pegam, na Pastoral de Campo Grande, algum tranquilizante, natural, pomada, xarope. São esses que estão sendo mais usados aqui, pelos internos. Pois é, a Unidade de Internação Provisória se transformou numa verdadeira horta medicinal. E sobre esse assunto, a gente conversa com Fabiana Ruas, extensionista do Incapé.
Hoje nós vamos conversar com a bióloga do INCAPER e coordenadora de plantas medicinais, Fabiana Ruas, a respeito de um panorama das plantas medicinais no Espírito Santo e sobre sua utilização pelos agricultores e também consumidores de uma maneira geral. Fabiana, a que se atribui o crescimento da utilização das plantas medicinais, principalmente no Sistema Único de Saúde? Então, eu acho que é muito em função dessa própria pressão, digamos assim, né, de um lado da própria comunidade, porque no Espírito Santo a gente tem aí a atuação das pastorais da saúde, né, pastorais que atuam já há bastante tempo, mais de 20 anos, como nós temos pastoral em Venda Nova do Imigrante, nós temos Vila Pavão, tem aqui na Grande Vitória. Então, assim, já é realmente histórico. Eu acho que esse movimento social todo, que foi criado em função das comunidades, esse fortalecimento das comunidades quilombolas, né, de valorizar um pouco mais esse saber popular, essas tradições, eu acho que fez com que o governo, né, os nossos governantes de uma maneira geral, tivessem um pouco mais de sensibilidade para essas questões e que a gente sabe que o fitoterápico, mesmo quando ele é feito de forma bem caseira, simples, ele tem uma ação muito positiva na vida das comunidades. E as plantas medicinais possuem os mesmos efeitos do que os remédios convencionais? Nós costumamos dizer que a planta medicinal ela é principalmente utilizada para efeito de prevenção, né? A gente não utiliza, utiliza sim como coadjuvante para qualquer tipo de doença, uma vez que a planta medicinal ela pode ser utilizada para fortalecer o organismo da pessoa, combater qualquer tipo de mal. Mas ela é primordialmente utilizada para efeito para prevenir, ou seja, para que o organismo da pessoa esteja equilibrado de uma tal forma e mais apto a passar por problemas de saúde, né? E coisas assim simples que as comunidades necessitam, como uma gripe, um resfriado, né? Problemas de pele, enfim, todo tipo de mal que a comunidade possa sofrer de saúde, e a planta pode entrar ajudando bastante a prevenir problemas de saúde e a não deixar que esses problemas de saúde se agravem, né, numa coisa pior. Então eu acho que nesse sentido a planta medicinal contribui bastante. Quais as plantas medicinais que mais têm sido cultivadas? Nós temos desde as plantas mais comuns, assim, boldo, carqueja, que são para problemas mais digestivos, assim, alfavaca, até as plantas que também são utilizadas muito na culinária, como manjericão, o alecrim. Temos aquelas mais comuns também para crianças, tidas, né, como calmantes ou relaxantes musculares, que é a erva cidreira, o capim cidreira, né? Então, e temos também a questão de plantas tóxicas, né? Que é um assunto que deve ser tocado também, que nem toda planta faz bem, tem plantas que podem causar algum dano à saúde, que são as plantas tóxicas, normalmente aquelas plantas que soltam aquele leitinho esbranquiçado, né? Que é um látex. Então essas plantas são plantas tóxicas, mas que também, sendo utilizadas de forma correta, elas podem vir a contribuir. E qual é o público consumidor das plantas medicinais? Olha, isso tem se ampliado muito. Eu diria que hoje o uso das plantas medicinais, assim como outras coisas, né, que vêm sendo bastante fortalecidas ultimamente, como produtos mais orgânicos, na verdade há uma procura de uma maneira geral por toda a parte da população, não só das classes menos favorecidas, por produtos mais limpos, produtos mais sem veneno, sem agrotóxico, né? Produtos mais saudáveis para a população. Então eu acho que essa procura tem crescido bastante e não é coisa mais assim de uso mais porque a pessoa não tem recurso para comprar. Não é essa a questão. Hoje em dia, a planta medicinal ela é procurada por pessoas de todos os níveis sociais, por buscar justamente evitar esses problemas de saúde, né? Contribuir para essas doenças que tanta gente sofre hoje em dia, até para um câncer, para fortalecer o organismo, enfim. Então, nós temos assim várias pessoas utilizando de várias classes sociais, por buscar mesmo produtos mais saudáveis. Nossa, que universo enorme ao redor do cultivo de plantas medicinais, hein? Mas vamos dar uma paradinha nesse assunto, por enquanto, para falar sobre o IDAF. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo completou 18 anos.
Veja algumas das realizações do IDAF ao longo desse período. O trabalho do IDAF fez com que a cobertura vacinal contra a febre aftosa em 2013 fosse recorde no Espírito Santo, 98,94%. O estado foi habilitado para exportar carnes ao mercado internacional mais exigente. Tornou-se área livre da peste suína clássica e o primeiro lugar no Brasil na vigilância ativa para casos de raiva. O trabalho do IDAF ajudou a fazer do Espírito Santo o segundo estado do país a criar o SUSAF, que ajuda a regularizar a situação das agroindústrias familiares. O IDAF recolheu mais de 290 mil quilos de embalagens vazias de agrotóxicos em 2013. Analisou mais de 3.200 amostras de frutas e verduras pelo Programa de Monitoramento de Resíduos. Mediu mais de 20 mil hectares de terra em serviços topográficos. Emitiu mais de 500 títulos de terras devolutas em apenas 15 meses. E ainda o trabalho do IDAF ajudou o Espírito Santo a se tornar o segundo estado do país a implantar o cadastro ambiental rural e registrar um dos menores índices de desmatamento do país. Isso sem falar nas mais de 2.500 licenças ambientais que foram emitidas e nas mais de 17 mil vistorias feitas em apenas 15 meses. Realmente um trabalho que merece ser reconhecido. A seguir, a gente volta a falar sobre o cultivo de plantas medicinais aqui no Espírito Santo. Você acompanha mais um trechinho da entrevista da Fabiana Ruas, extensionista do Incapé. O ES Rural está de volta e a gente continua falando sobre o cultivo de plantas medicinais no Espírito Santo. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com Fabiana Ruas, que é extensionista do Incapé e tem uma enorme experiência nessa área. Fabiana, qual é a recomendação para quem quer utilizar as plantas medicinais? Então, a recomendação é assim, sempre procurar adquirir a planta de um local confiável. No caso, se tiver interesse de plantar, mesmo que seja em casa, num canteirinho, né, fazer um plantio em casa, pode procurar a gente no Incapé, mas não adquirir a planta em qualquer local. Ter muito cuidado com essa questão da higiene na hora do preparo também da planta, porque esse preparo é muito importante. Às vezes a pessoa cozinha a planta que não deveria ser cozida, né, que aí você perde o princípio ativo. Então esse cuidado, desde fazer um chazinho até fazer uma receita um pouco mais elaborada, tem que haver esse cuidado, porque senão toda a propriedade da planta que se quer conservar, a pessoa pode perder. O cuidado também na hora de cultivar a planta, não colocar qualquer tipo de terra, qualquer tipo de produto, então tem que ter esse cuidado. Então a forma de adquirir a planta medicinal, seja ela muda, in natura, ou a planta já depois de seca, porque a planta depois que passa por um processo de secagem, né, fica difícil você identificar qual é a planta. Então você tem que ter esse cuidado, não coletar a planta em qualquer lugar, em beira de estrada, que deve estar cheio de poeira, contaminado talvez com algum tipo de resíduo. Então são cuidados assim que eu acho que a pessoa deve procurar instituições realmente ou entidades que realmente sejam confiáveis, né, para você adquirir essa planta. Então, ter o cuidado de saber se aquela espécie é realmente a que está se procurando, para que você vai tomar aquela planta, se é um chazinho, se é uma pomada, se é um xarope, enfim, de qual é a melhor forma para você extrair o princípio ativo daquela planta. Porque a gente tem várias receitas, né, várias formas de estar preparando. Então, você tem que procurar um profissional ou da área de saúde ou na área de nutrição, para ter esse auxílio, essa recomendação adequada. Porque o que nós queremos é que a população, na verdade, fique bem servida da planta medicinal, que ela seja usada da forma correta. E daí vai desde você conhecer a planta, qual é a planta que você quer para o seu tipo de problema, até a forma correta de preparo, a forma correta de você estar adquirindo essa planta, ou o preparo dessa planta já pronto, no caso dos pastorais, enfim. Então eu acho que esses cuidados todos a pessoa deve ter mesmo, porque planta medicinal também tem dosagem, planta medicinal tem a indicação correta, tem o risco da toxicidade, como eu falei, né? Então, quer dizer, tem que ter toda essa preocupação realmente para que se faça o efeito que se quer. E os agricultores familiares possuem mercado para comercializar suas plantas medicinais?
Olha, é um mercado restrito, não é um mercado assim que digamos que a gente já tem ele traçado, mas existe um mercado sim, inclusive um mercado em expansão, tanto o mercado para a parte de indústria de fitoterápicos, né, que é o medicamento em si, quanto o mercado para indústrias de cosméticos, né, indústria alimentícia. Então o mercado ele existe, agora tem que ser percorrido, né? Todo um caminho percorrido. Nós temos casos no sul do país que já tem um mercado mais aberto, mais ampliado, inclusive tem mercado até externo, fora do país, já consumado, consolidado. Aqui no estado do Espírito Santo a gente ainda tem que correr atrás dessas parcerias. No momento que nós temos são as próprias farmácias, né, de manipulação, que muitas delas compram planta, inclusive de São Paulo. Nós temos as próprias pastorais da saúde, temos as casas, as ervanerias, as casas de produtos naturais, né? Então, quer dizer, já existe um mercado, basta a pessoa correr atrás, né, e aprender mais, a participar das atividades que são desenvolvidas, que esse mercado existe. E qual tem sido o papel do INCAPER no sentido de incentivar o cultivo de plantas medicinais? Nós participamos bastante dessa parte de pesquisa com plantas medicinais, temos convênio com Embrapa, inclusive com o Senargem, plantas medicinais nossas cultivadas dentro da fazenda do INCAPER aqui, hoje estão inclusas dentro do banco de germoplasma de plantas medicinais no Senargem em Brasília. E temos também as ações de fomento, as ações que a gente chama de incentivo, né, do produtor, as ações de parceria com pastorais de saúde, que atuamos, nesse caso, diretamente informando a população, informando a comunidade, tanto comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, assentados, como comunidade da maneira em geral, de pessoas que buscam mais informações sobre isso, através das oficinas de chás e xaropes, que são realizadas mensalmente na fazenda experimental, lá em Jucuruaba, em Viana, né? Nós temos um leque muito grande de atividades dentro desse tema, né, de plantas medicinais, em parceria com diversas outras instituições. Fabiana, nós agradecemos a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. Quanta coisa, hein? Bem, o ES Rural vai mostrar para você agora a história de seu Guilherme. Ele precisava de um dinheirinho para investir na propriedade no município de Viana, pertinho da capital capixaba. Seu Guilherme resolveu fazer um financiamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o resultado você confere agora na reportagem. Pães, biscoitos e bolos fazem parte do dia a dia da família Cardoso há 13 anos, quando o sonho de montar uma agroindústria se tornou realidade. Na época a gente tinha um barraquinho improvisado, né? Que a gente começou a fabricar uns pão, biscoito, uns bolos para ajudar na renda da família, né? Aí a demanda, a procura foi muito rápido, né? Aí o pessoal procurando produto e a gente não tinha uma estrutura para produzir, né? Aí é onde que eu procurei o pessoal do INCAPER para poder, né, orientar a gente para a gente estar montando uma pequena agroindústria, né, familiar, porque a gente queria trabalhar com a própria família, né? Então foi onde que o pessoal vieram, fizeram o projeto e aí eu consegui o empréstimo, né, pelo PRONAF, para construir a fábrica. Criado para dar oportunidades financeiras aos produtores, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, destinou em 2013 quase 90 milhões de reais para os agricultores capixabas. E o seu Guilherme faz parte dessa estatística. Segundo o produtor, o valor recebido foi investido para melhorar a produção da família. A filha e o genro trabalhavam fora, né? Que eles trabalhavam de empregado. Como cresceu a procura dos produtos, eu peguei e chamei eles num acordo para eles ajudar na padaria, né? Porque a gente não estava dando conta. E era mais assim, a família, né? Aí eles saíram do emprego, todos os dois, e estão até hoje, né, tocando a fábrica, né? Aí tinha um ano e pouco, por aí 2 anos que a gente estava tocando, aí o carro ficou pequeno para fazer entrega e fazer feira, aí a gente pegou o empréstimo de novo, né, que foi feito um PRONAF para uma Kombi, né,
poder carregar os produtos. Ao todo, mais de 42 mil contratos de crédito foram assinados em 2013. E estes números colocaram o Espírito Santo entre os 5 estados brasileiros que mais concederam crédito agrícola. A gente sabe que o programa, o PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, na área de crédito principalmente, ele dá um suporte muito grande e valioso para os agricultores familiares. Porque ele vem atender exatamente aquele gargalo, aquela dificuldade que o agricultor tem, que às vezes pode ser na questão da qualidade do produto, pode ser no transporte do produto, no armazenamento. Então, em todas essas linhas, o PRONAF entra. E o agricultor nem sempre tem disponível um capital que ele possa atender essas necessidades naquele momento. Por isso que o PRONAF entra e resolve o problema, vamos dizer. O Incapé foi a chave do negócio, porque se não fosse o Incapé, eu não tinha como produzir, porque eu dependia de um projeto, e alguém que acreditasse também, porque o Incapé dá sempre assistência, então eles fez o projeto e graças a Deus estamos até hoje a família no ramo ainda. O exemplo de seu Guilherme ilustra a realidade de milhares de famílias rurais capixabas. Como nós acabamos de ver na reportagem, só em 2013 quase 900 milhões de reais foram parar nas mãos dos agricultores de base familiar do Espírito Santo. Sobre esse assunto, eu conversei com o coordenador de Agricultura Familiar e Crédito Rural do Estado, José Braz Venturim. Ele falou comigo sobre o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que teve números bastante expressivos aqui no Espírito Santo. Em 2013, o Estado bateu recorde na concessão de créditos via PRONAF. Pois é, o valor dos créditos concedidos em 2013 no Espírito Santo corresponde a 11,42% do Produto Interno Bruto do Estado. Ao meu lado, José Braz Venturim, que é coordenador da Agricultura Familiar e Crédito Rural do Incapé. Braz, o que esse número tão grande de créditos concedidos aqui no Estado representa? Olha, na verdade, nós estamos tratando da safra 2013-2014, E essa expansão, ela se deve a um maior número de contratos que foram realizados com os agricultores familiares, Ou seja, houve uma maior inclusão de agricultores familiares no processo. Explica-se dessa forma, essa evolução. O trabalho do Incapé foi fundamental para isso, Obviamente o trabalho do Incapé com assistência técnica e extensão rural focada no homem do campo, no agricultor familiar, isso é fundamental, Porque o Incapé trabalha com essa questão da informação, levar a informação ao agricultor familiar, levar a informação de que existe o crédito está disponível, Então, isso possibilita esse avanço, na tomada desse crédito. Além de ser um recorde, esse grande número de contratos de crédito tem um diferencial, não é isso? O diferencial disso que a gente tem observado é o volume aplicado em investimento e custeio. A gente observa que os percentuais aplicados em investimento são maiores do que em custeio. Isso é interessante porque denota a evolução das estruturas de produção, tá certo? Os recursos para investimento eles são aplicados em estruturas de produção e não na manutenção dessas estruturas já existentes. Então esse é o diferencial. Bom, a gente está vendo então que o produtor está tendo mais acesso ao PRONAF, mas como acessar esse crédito? Como chegar até o PRONAF? O crédito rural, principalmente para o agricultor familiar, via PRONAF, ele é extremamente abrangente. O agricultor deve procurar os técnicos do Incapé ou mesmo suas representações em cada município e os técnicos do Incapé e estas representações poderão dar aquela identidade dele enquanto agricultor familiar, que é a declaração de aptidão ao PRONAF. Sem essa declaração de aptidão ao PRONAF, ele não pode acessar o crédito. Então é importante que o agricultor procure as nossas unidades locais, os nossos escritórios locais de desenvolvimento rural sustentável. Não é qualquer projeto que é aceito não, Não é qualquer projeto. Normalmente esses projetos, como a própria extensão rural indica e trabalha, esses projetos são construídos, normalmente com a família. Quando há a intenção de um financiamento e o agricultor procura o Incapé, esses projetos são construídos com a família, buscando os anseios da própria família. Esse é interessante do crédito.
Só reforçando que o produtor rural capixaba interessado em adquirir um financiamento via Pronaf deve procurar o escritório do Incaper no município onde mora. Bem, o ES Rural de hoje está chegando ao fim. Você também pode participar do nosso programa. Envie as suas sugestões para esse e-mail que aparece no vídeo. Por enquanto é só, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.